Olá pessoal, bom dia. Já estava com saudades de vocês, não sei se vocês estão com saudades minhas, mas vamos lá. Hoje a gente vai ter aula sobre relações ecológicas. Lembrando que a gente já tinha visto que era um ecossistema. Então vocês já viram que dentro de um ecossistema, né, eu vou ter espécies que interagem entre si e sofrem influência do meio ambiente. Hoje dos fatores abióticos. Hoje a gente vai deixar um pouquinho os fatores abióticos de lado e pensar só nessas relações entre os seres vivos, entre as espécies, tá? Essas relações é que eu vou chamar de relações ecológicas. Existem várias relações. Existem relações por espaço, por busca por água, por reprodução, por alimento, por abrigo. Então, os seres vivos constantemente estão se relacionando dessa maneira. Às vezes, tem relações que são positivas para ambos, às vezes é positiva para um e para o outro é indiferente, mas às vezes a relação é prejudicial para alguém. Então, por conta disso, a gente já começa classificando uma relação ecológica em harmônicas e desarmônicas. O que seria uma relação harmônica? Uma relação harmônica é que ninguém se dá mal. Ou os dois se dão bem, ou um se dá bem e para o outro é indiferente aquela relação. Mas ninguém sai prejudicado. Numa relação desarmônica, obviamente, alguém vai se dar bem e alguém vai sair prejudicado. E, inclusive, existe uma delas que para um é indiferente, mas o outro é prejudicado. Então tem que haver prejuízo de um dos seres vivos, de uma das espécies envolvidas. Quando eu falar de relação, eu vou sempre falar entre um e outro. Então quando eu for dar exemplo, eu nunca posso dar exemplo de um ser sozinho. Eu tenho que falar sempre entre dois seres. Relacionar-se é sempre um com o outro, né? E aí, dentro das relações, tanto harmônicas quanto desarmônicas, a gente vai encontrar, às vezes, uma relação entre organismos de mesma espécie, que eu vou chamar de relação intraespecífica, tá? Então, eu tenho intraespecífica tanto harmônica quanto intraespecífica desarmônica. E quando tiver a relação entre seres de espécies diferentes, a gente vai falando de comunidade, né? Não de população, eu vou falar em interespecífica, quer dizer, entre seres de espécies diferentes, tá? Então vamos lá, vamos começar a ver cada uma delas, vamos percebendo por que ela é classificada como harmônica, como desarmônica, como intra ou interespecífico, através de exemplos aí que eu vou te dar, tá? Então na relação intraespecífica, eu vou ter duas harmônicas, a sociedade e a colônia. Sociedade, acho que a maioria já, né, se liga. Por quê? Porque inclusive a sociedade humana foi inspirada em quem? Basta a gente pensar no filme Vida de Inseto, né? Então as formigas, as abelhas, os cupins, eles vivem todos em sociedade. E aí como é que acontece essa relação? Eles têm ocupações, eles têm funções diferentes. Então, lá no formigueiro, né, se a gente lembrar lá do filme Vida de Inseto, a gente vai perceber que lá no formigueiro eu tenho a formiga rainha, que a responsabilidade dela é a reprodução. Eu tenho as formigas operárias, que vão estar buscando o alimento, né? Eu tenho aqueles que vão proteger o formigueiro. Então, cada um tem uma função. Então, eles se relacionam entre si. Como são todos da mesma espécie, intraespecífica. Como é uma relação positiva, porque viver em comunidade, viver em população, né? Não em comunidade, porque eu estou falando da mesma espécie. Viver em população favorece, né? Onde cada um tem uma função e aí todos vivem melhor, a gente fala em harmônica, tá? Os dois saem beneficiados. A colônia, ela é muito parecida, mas a grande maioria não percebe muito bem. Ela também é uma relação entre seres de mesma espécie. E qual é a diferença dela com a sociedade? Os dois se beneficiam também, na verdade vários se beneficiam. Aí a gente tem o exemplo dos corais, a gente tem o exemplo da caravela, né?
caravela apareceu aí no litoral norte esse verão, apareceu no sul também, nas praias do sul, né? Ela é do grupo lá dos quinidários, ela provoca queimaduras na pele e tal. Ela é linda, ela é colorida. Então depois nos meus slides vocês vão ver até a imagem, né? E os corais, na verdade eles vivem em colônia, eles vivem grudados. Eles são seres que se ajudam com funções. E qual é a diferença entre eles e a sociedade? Na sociedade, eles continuam sendo indivíduos em separado. Na colônia, eles passaram a viver grudados, juntos, anatômica e fisiologicamente. Isto quer dizer que parece uma coisa só. Quando eu olho, eu falo de um animal, caravela. Mas a caravela, na verdade, ela foi formada por uma porção de seres da mesma espécie que se juntaram e passaram a viver grudados, tá? Assim como os corais. Então essa é a diferença de colônia e sociedade. As duas são entre seres de mesma espécie, as duas eles se dão bem, né? Ninguém é prejudicado, ambos se dão bem, porém na sociedade eles continuam sendo indivíduos em separado, então eu tenho as formiguinhas separadas lá, né, no formigueiro. Eu tenho as abelhas separadas. Dá para a gente pensar no B-Movie também, né, que mostra bem aí o que é uma sociedade. E a colônia já é diferente porque eles passam a viver grudados. A gente nem percebe quem é quem. Eles passam a viver como se fosse um organismo só, tá? Nas relações harmônicas, eu vou ter exatamente o dobro, sempre o dobro do que eu tenho de intraespecífica. Vocês vão reparar que eu vou ter de interespecífica. Então, eu tinha 2 intraespecíficas harmônicas, agora eu vou passar a ter 4 harmônicas interespecíficas. Quem seriam elas? Mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Vamos lá para a gente ir vendo as diferenças. Mutualismo, a palavra mútuo quer dizer já ambos, né? Então, o que acontece aqui? Ambos seres são beneficiados. E qual é a diferença, então, da sociedade? É que na sociedade eram seres da mesma espécie. No mutualismo são seres de espécies diferentes. Então, um exemplo clássico que a gente tem de mutualismo são os líquens. O que é líquen? Sabe aquelas casquinhas que geralmente são um pouquinho esverdeadas claras, que aparecem em troncos de árvore, né? Existem algumas até que são vermelhas. Quem já fez trilha aí em ambientes, né? Tipo Cantareira, em ambientes mais no meio de mata, né? Que deve ter uma condição de ar melhor, mais favorecida, menos poluída, né? A gente vai encontrar líquens aí avermelhados também. Eles são usados até para controle de poluição, porque eles são muito sensíveis. Onde tem poluição, a gente não vê líquen vermelho. Então, os líquens, eles são assim, associação de quem com quem, algas com fungos. O líquen, na verdade, não é um organismo. Ele é um organismo, mas ele foi formado de 2, que se juntaram ali. As algas e os fungos. Qual o benefício dessa relação? A alga, como a gente já andou falando, é um produtor, né? A alga é capaz de produzir alimento. Então, ela produz alimento para ela e para o fungo. E o fungo, em contrapartida, absorve muito bem a umidade do ar. Então, ele absorve a umidade para ele e para a alga. Conclusão, é uma troca mútua de favores, onde para eles é importantíssimo eles viverem juntos. Se eles não vivessem juntos, eles não conseguiriam viver naquele ambiente. Então, a diferença que vai haver entre o mutualismo e a protocooperação é exatamente essa. Na protocooperação, eles também são 2 seres de espécies diferentes, onde um ajuda o outro. Daí o termo proto-cooperação, um coopera com o outro. Só que no mutualismo, eles têm que viver juntos. Eu falo que é aquele casamento em que um não consegue viver sem o outro. Em contrapartida, na protocooperação, eles podem viver separado. É o ficar, né? Hoje tá bom, a gente vive junto. Amanhã não dá certo, a gente consegue viver separado. Essa é a grande diferença entre mutualismo e protocooperação.